a gente vê hoje colegas, né, e profissionais da saúde que teriam que ter esse conhecimento da prescrição da terapia hormonal, se bem indicada, e que não o fazem e assustam a paciente em relação a isso. Por exemplo... Porque eles ainda estão lá no WHI. Eles esqueceram que a medicina evoluiu. Exato. Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Hipotálamo Vagina. Eu sou a Nadiessa, ginecologista. E eu sou Luciana Pérez, endocrinologista. E hoje a gente vai falar sobre menopausa. O título do nosso episódio é Doutora, eu não me reconheço mais na menopausa. Uma das frases que a gente escuta muito no consultório, né, doutora Luciana? Certeza. E para brilhantar, então, nosso episódio, eu quero convidar a doutora Júlia Azevedo. A Júlia, ela é ginecologista, ela é mestre em ciências médicas e está fazendo doutorado, né, no programa de ginecologia aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de climatério, né, Ju? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, meninas. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Espero que nosso episódio seja ótimo, que o pessoal goste. Então, nós vamos começar o episódio de hoje conceituando, né, até para os pacientes entenderem a diferença de menopausa e climatério. O climatério, então, é a transição do período reprodutivo para o não reprodutivo. E a menopausa é uma data, né, é a data da última menstruação. A gente diz que a mulher, né, então, teve essa menopausa quando ela passar 12 meses sem menstruar. Normalmente, as mulheres entram na menopausa ao redor dos 50 anos. Quando a mulher entra na menopausa antes dos 40, a gente chama de menopausa precoce. E quando ela entra depois dos 55, a gente chama de menopausa tardia. Por que a gente trouxe esse assunto aqui hoje, tá? Porque antigamente, quando a expectativa de vida da mulher brasileira girava em torno dos 60 anos, a menopausa era um evento do final da vida da mulher. Então, ela não tinha tanta importância. Mas agora, a expectativa de vida da mulher brasileira é em torno de 80 anos. Então, a menopausa passou a contar com 1/3 da vida da mulher. Então, a gente entende que a gente precisa deixar essa mulher com qualidade de vida. Então, nós vamos começar aqui hoje, tá? Esse episódio... perguntando então para a doutora Júlia, quais são os sintomas que tu ouve no teu consultório mesmo, agora falando de prática clínica, que leva as mulheres na menopausa a te procurar? Enfim, a lista de sintomas é gigantesca. Tem mais de 30, de 40 sintomas associados. O mais clássico que a gente mais escuta são os fogachos, os calorões. Mas tem mulheres que têm uma menopausa, têm uma transição menopausal com muitos sintomas, mesmo sem ter os calorões. Elas podem ter alterações de humor, mas no início da transição, elas começam a perceber assim que a TPM fica pior, ela fica mais irritada, ela quer brigar com todo mundo, ela fica muito mais sensível, ela chora mais facilmente. Alterações de sono, o sono que tinha uma boa qualidade começa a perder muita qualidade. Alterações menstruais no período da transição, então, às vezes as pessoas pensam assim, eu vou parando de menstruar, e não é assim. Às vezes, aí sim que elas começam a sangrar muito, ter os ciclos muito irregulares, com fluxo muito intenso, dores articulares, alterações de pele, de cabelo, o cabelo começa a cair, vai ficando mais fino. Às vezes, até alterações assim de zumbido no ouvido, sentir a boca com ardência, a boca queimando, como se tivesse comido um salgadinho bem salgado, né? A lista é gigantesca. É muito difícil uma mulher passar imune a todos. Ilesa, né? Ilesa, é. Tu escuta muito essa frase, Ju? Que eu não me reconheço. Doutora, muito. Eu não me reconheço, eu não sei o que tá acontecendo. Porque eu escuto muito. Muito. Eu não era assim. Isso. Eu me preocupava, mas eu dormia bem. Agora, se eu me preocupo, eu não consigo dormir. Isso. Assim, as coisas que elas conseguiam lidar bem nas suas vidas, elas perdem essa capacidade de lidar com seus problemas do dia a dia, enfim, elas não se reconhecem mais. E eu acho que também a gente podia falar um pouco dos sintomas geniturinários, né? Que também são muito comuns. Quer comentar, assim, o que tu ouve mais também, Ju? Sim. Esses sintomas, eles geralmente vão ser mais, assim, próximo da menopausa e principalmente após a menopausa, né? Eles vão se dar muito pela falta do hormônio. Então, algumas vezes as mulheres, logo na transição, não tem muita queixa, mas 5, 10, 20 anos depois vão ter muitos sintomas geniturinário. Os principais, ressecamento vaginal, dor nas relações sexuais, podem ter ardência, fissuras com frequência, infecções tanto urinárias quanto vaginais de repetição, enfim, Vários muda. Uma gama de Muda, sintomas, é. né?
Perfeito. É isso aí. E, Nadi, como é que a gente faz na prática para ter certeza que a mulher tá na menopausa, que não foi por outro motivo que ela parou de menstruar? Isso é outra pergunta que a gente escuta muito, tá? Os pacientes dizem assim, mas doutora, eu quero um exame pra saber se eu tô na menopausa. E já estão lá com 50 anos, há 2, 3 anos sem menstruar. Então, acho que a primeira mensagem que tem que ficar é que o diagnóstico, pra imensa maioria das mulheres, vai ser um diagnóstico clínico. Ela vai estar na idade que a gente espera, né? Que é ali em torno dos 50 anos. Se acontecer depois dos 45, ok, né? E ela vai ficar 1 ano sem sangramento, sem nenhum outro sintoma que a gente pense que possa ter alguma outra causa. Os sintomas que a Ju comentou, todos os fogachos, irritabilidade, labilidade emocional, eles tendem a aparecer, alguns estudos citam assim, em torno de 4 anos antes da data da menopausa em si, né? Em média, podem ter até por 10 anos. Isso, antes. Por causa dessa questão de que no climatério a gente já tem mudanças hormonais. Exatamente. Então, a gente suspeita pela clínica, a gente confirma, então, dá esse diagnóstico com 1 ano de ausência de menstruação. Então, ela menstruou a última vez 1 ano atrás, ficou, né, todos esses 12 meses sem sangrar. A gente pode falar que essa mulher está na menopausa. Existem algumas situações que sim, a gente vai ter que fazer uma dosagem hormonal, o paciente, né, em situações específicas, a gente Paciente pode que não utilizar. menstrua, por exemplo, que usa algum método contínuo, usa um dia hormonal, nem sempre vai ser fácil esse diagnóstico dos 12 meses. Exatamente. O paciente está usando o método ali só de progesterona, a gente quer dosar. Então, existem situações que a dosagem hormonal ela vai ser interessante. Porém, Algumas, por exemplo, que retiraram o útero também, elas não sabem datar se elas não têm sintomas bem Exato. clássicos. Perfeito. Né? Mas o que eu vejo muita confusão, né? Eu vejo a galera pedindo, o grande hormônio que a gente solicita é o FSH. Para quem tá Sim. em casa, o FSH é um hormônio, né? Folículo estimulante. Então, ele tem essa relação quando a gente tá nesse período de transição. Eu brinco que assim, eu faço uma analogia com as pacientes, tá? Eu falo que ao longo da vida da mulher, na maioria das vezes, o FSH, não sei se vocês acreditam em signos. Sim. Somos científicas, mas a gente acredita em signo. Então, assim, durante a vida da mulher, ele é signo de Virgem com ascendente em Capricórnio. Então, ele é estável, organizado, todo direitinho, fica ali quietinho no seu valor, ok. Quando a mulher está nesses anos que antecedem a menopausa, ele vira Áries com ascendente em Aquário. Desculpa, pessoal do Áries e do Aquário, tá? Sigam nos seguindo, tá? Mas assim, ele fica muito vida louca. Então, ele oscila. E não adianta muito a gente medir, porque dependendo do momento que tu medir, ele vai dar alto ou vai estar baixo. Então, a dosagem do FSH, em muitos momentos, não vai mudar o nosso tratamento clínico, a nossa indicação, Exato. as coisas que a gente vai fazer. Principalmente um FSH normal. Então, é uma mulher Isso. cheia de sintomas e ela mede o FSH dá bom. Significa que falta tempo, que ela não vai entrar na menopausa agora? Tem como não. saber. A gente pode ter medido exatamente no dia que ele tá bom. Né? E talvez se medisse um dia antes, um dia depois, tá muito alto. Enfim, não tem como Por isso avaliar. também que quando a gente faz dosagem hormonal, a gente costuma fazer mais de uma dosagem, né, em Exato. momentos separados, porque a gente sabe dessa oscilação, tá? E eu escuto muito isso. Vocês devem ouvir também. A paciente vai para fazer a sua consulta lá de revisão e ela tem lá os seus 40 e poucos, 50 anos e fala, doutora, eu quero que tu peça os hormônios porque eu quero ver se eu tô na menopausa. Mas tá ali ciclando regular, tá tudo Bem bonitinho, não lindo. tem nenhum Não. sintoma. Eu digo, Não olha, está. eu não vou pedir o teu exame porque eu já sei o que vai vir. Exatamente. Né? Então, não teria indicação. Então, quero deixar muito essa mensagem do diagnóstico clínico. Eu acho que nessa época, meio over exames, assim, a gente às vezes esquece do básico. Então, uma boa anamnese, um bom exame físico para aquela paciente. O paciente, né, tá te trazendo a informação. Em muitos momentos, e na maioria, a gente vai valorizar mais do que alguma dosagem laboratorial. Perfeito, Nadi. E vamos falar, Ju, então, assim, ó, das indicações atuais, tá? De TRH, porque a gente sabe que muda, né? Todo Exato. tempo muda. E a gente tá sempre aqui estudando os últimos guidelines, né? As últimas diretrizes. Então, hoje, o que tá nos guidelines? Hoje, a orientação é sintomas vasomotores ou sintomas geniturinários, moderados a intensos, né? Existe uma grande discussão sobre o uso como prevenção de doenças cardiovasculares, de osteoporose, enfim, que isso ainda não está totalmente definido, né? O que a gente tem definido hoje é o tratamento dos sintomas, melhorar os sintomas dessa mulher. Perfeito, perfeito. E aí, eu vejo assim, quando a gente indica, né, a terapia de reposição, ainda se tem muito medo do câncer de mama, né? Por causa do estudo da WHI, Sim. né? Quero que tu conte um pouquinho essa história de por que a gente não precisa ficar tão neurótica com isso, tá?
Então, a gente tem que ir para a história, né? Há um tempo atrás, se pensava que todas as mulheres usariam reposição hormonal para o resto de suas vidas, pensando em benefício cardiovascular. E foi feito um grande estudo com uma quantidade enorme de mulheres, que era esse estudo WHI. Isso foi lá por volta do ano 2000. Esse estudo é sempre importante a gente falar. Ele tinha 2 braços, mulheres com útero e mulheres sem útero. Mulheres com útero usavam uma combinação de um estrogênio com uma progesterona que se usava na época. E mulheres sem útero usavam só estrogênio. Isso os 2 grupos comparados com placebo, com não usar nada, para avaliar, enfim, os benefícios ao longo da vida. Esse estudo foi interrompido, né, precocemente no grupo da reposição combinada, das mulheres que tinham útero, porque se viu um aumento do risco de doenças cardiovasculares e de aumento de câncer de mama. Esse aumento de câncer de mama é em torno de 8 mulheres em cada 10 mil usuárias. Então, assim, aquela ideia assim, eu faço reposição hormonal, vou ter câncer de mama, isso é uma bobagem, né? Então, assim, é um aumento discreto, mas sim, é um aumento de risco. De lá para cá, faz 20 anos, o que se viu, né? As formulações mudaram e as formulações que a gente tem hoje, principalmente de novas progesteronas, são muito mais seguras em relação à mama. Agora, uma coisa que é curiosa, assim, foi publicado, eu acho que foi no ano passado, ou ano retrasado, um estudo do segmento de 20 anos após WHI. Então, as mulheres que estavam naquele grupo, que não parou, o grupo que usava só o estrogênio, após 20 anos se viu diminuição do risco de câncer de mama. E entre as que tiveram, elas tiveram uma melhor evolução do seu câncer de mama. Então, a chance de morrerem, de terem complicações com câncer foi menor. Então, isso nos faz pensar muito que provavelmente o grande culpado fosse aquela combinação com a progesterona que se usava na época. Da época. Que não é o que a gente usa hoje. Exatamente. Né? E fora isso, também tem aquela questão de janela de oportunidade. Exato. Né? Principalmente para doenças cardiovasculares, né? O que a gente sabe, assim? Mulher... muito difícil infartar, ter AVC antes da menopausa. Homem infarta e tem AVC aos 40 anos. Mulher é muito, muito, muito difícil. Porque o estrogênio é um fator protetor. Exato. Quando a gente perde o estrogênio, a gente perde essa proteção. A gente começar uma reposição 10, 15 anos depois da menopausa faz com que a gente tenha um maior risco de doenças cardiovasculares. Agora, a gente ter a queda do nosso estrogênio ali junto da menopausa e naquele momento já iniciar a reposição vai nos proteger por mais tempo. Então, aumenta risco ou diminui, né? E foi muito que foi visto no WHI. Aquelas mulheres que eram mais velhas, que estavam iniciando uma reposição aos 60 e poucos, 70 anos, elas tiveram um aumento de risco. Diferente das que começaram para tratar os seus sintomas no momento da sua transição. Exatamente. O que a gente tem de benefícios além, né, da melhora dos sintomas? A gente tem uma redução de incidência de câncer de cólon. A gente tem uma melhora da arquitetura óssea, uma redução de risco de fraturas. Essa questão cardiovascular, então, se iniciado dentro da janela de oportunidade, que são os primeiros anos, né? Ou entre os 50 e 59 anos, a gente pode ter até uma redução de risco cardiovascular. Na minha área, que a gente tem redução de risco de diabetes, né? A gente tem uma parte que não se sabe muito ainda, é uma zona meio cinzenta que é a respeito de cognição e demência, porque a gente tem estudos que não mostraram que reduzia risco de demência ou melhora de cognição, mas a gente tem outros que mostram que sim. E que muito provavelmente isso também entre na janela de oportunidade, aquelas que a gente trata precoce tem benefício cognitivo e as que a gente inicia tardiamente. Exatamente, porque os estudos epidemiológicos que mostraram, né, uma redução de risco de demência, uma melhora de cognição, eles foram estudos em que as mulheres iniciaram a terapia de reposição hormonal precocemente, tá? Então, esse é mais um motivo pra gente ficar atenta, assim, qual é a hora de iniciar, né? Então, começou os sintomas, é o momento. Exato. Vocês sabem que eu acho, assim, nossa, eu fico louca da vida com o que fiz. Vocês já me conhecem, né? Eu fico louca da vida com o que fizeram com as mulheres ao longo dos anos. E eu acho que essa função da menopausa é uma coisa que nós, mulheres, sofremos muito, tá? Vocês devem conhecer mulheres que tiveram menopausas que não foram bem manejadas no sentido de tratamento, de melhora de sintomas. E, infelizmente, a gente vê hoje colegas, né, e profissionais da saúde que teriam que ter esse conhecimento da prescrição da terapia hormonal, se bem indicada, e que não o fazem e assustam a paciente em relação a isso.
Por exemplo... Porque eles ainda estão lá no WHI. Eles esqueceram que a medicina evoluiu. Exatamente. Em 20 anos, não são 2 anos, né? Exatamente. São 20 anos. Então, eu percebo muito das pacientes esse medo do hormônio, tá? Muito, 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 assim. E a gente sempre diz, existe risco? Existe, a gente acabou de falar. Agora, é uma balança que a gente tem que colocar de um lado tudo que tem de benefício e do outro lado que tem de risco e ver para que lado a balança vai pender naquele momento da tua vida. Eu dou um exemplo para minhas pacientes assim, ó. Se a gente for andar de elevador, vou falar de tragédia, tá? Tem chance do elevador cair? É óbvio que tem. Isola, né? Bati na madeira aqui, a mesa de madeira, tá? Agora, é comum disso acontecer? Não. Cara, não é comum, entendeu? Não é frequente. Tu vai deixar de andar de elevador e tu vai subir 30 andares de escada, certo? Se a paciente tem alguma fobia, não vai. Então, assim, a paciente, ela fica assustada porque a gente não dá a tranquilidade, não dá os números. Isso que tu falou, Ju, é muito importante. A galera faz uma confusão, tem uma coisa em medicina que a gente chama risco relativo e risco absoluto. É isso. Exato. Como é que tu explica isso para tua paciente? A forma que tu falou foi perfeita. Ó, pacientes que usam terapia hormonal, talvez 8 pacientes em 10 mil possam vir a ter Câncer por o isso. câncer por isso. E quando a gente fala em colo retal, diminui 6 em cada 10 mil. Olha só e que é quando a super gente frequente. bota mortes por tudo, que o que mais nos mata não é câncer de mama, né? A gente morre de medo de câncer de mama, mas o que nos mata é doença cardiovascular. Que a terapia hormonal é protetora. E aí? Exato. Se tu bota tudo no Isso. mesmo saco, a Isso. gente vive mais. Ela é Exato. benéfica, ela é protetora. Exatamente. Então, eu brinco com as minhas pacientes lá, eu falo, vamos fazer uma listinha de prós e contras e faço uma tabelinha com elas, assim, ó, o que tem de bom? Isso, isso, isso. Reduzir isso, aumenta, né, tua proteção cardiovascular, vai melhorar tal coisa. O que a gente teria de risco? Vamos colocar na balança e ver o que tu vai decidir. E assim, a gente vai ficar de olho em ti. A gente vai falar depois do segmento, mas tu vai vir, tu vai fazer os teus exames de rastreamento, tu vai ficar atenta e a gente vai cuidar, né? Então, desmistificar esse medo que a paciente tem e essa, né, aura que tem aí desse medo do hormônio é nosso papel. E é tão engraçado que às vezes elas chegam assim, olha, eu não aguento mais de sintomas, mas eu vou aguentar até onde der. Isso. Pra quê? Pra que Pra sofrer? quê? Agora, exceto, né, gente, se tiver contraindicação. Então, gostaria, Nath, que tu comentasse quais são as contraindicações absolutas a TRH. Perfeito. Então, assim, a paciente tá com um câncer de mama. É um câncer que tem uma dependência hormonal, né? Então, a gente não vai utilizar. Ela tá ali com câncer de endométrio. A gente não vai utilizar. Ela tem um sangramento vaginal inexplicado. Tá? Com sangramento anárquico lá, completamente, né? Que a gente tem que suspeitar e pensar, talvez, até numa causa de neoplasia, de um câncer de endométrio em si. Então, antes de investigar, a gente não vai fazer essa utilização. O paciente tem alguma condição hepática muito grave, né? Esses hormônios, eles vão ter essa degradação hepática também. A gente vai ter que prestar atenção, tá? Doença cardiovascular já estabelecida, né? Aquela paciente que já infartou, É. que teve um AVC, né? Também são pacientes que a gente Não são candidatas. Exatamente. não indicaria. Mitos populares que a gente vê. Tu deve atender várias também. Muitos. Ah, doutora, eu tenho pressão alta, eu não posso usar. Hipertensão não é uma Não. contraindicação. História familiar de câncer de mama Isso! não é contraindicação. Mutação genética para câncer de mama não é contraindicação. Tanto que muitas vão fazer as suas mastectomias, porque elas têm um alto risco. Algumas vão fazer oforectomia, elas vão tirar os seus ovários. E hoje a indicação para essas mulheres é fazer reposição hormonal após retirada desses ovários. Olha que importante, né? Tabagistas. Eu vejo profissionais da saúde confundindo muito o uso da pílula anticoncepcional, que a dose do hormônio é diferente, né? 10 a 15 vezes Maior. maior. É. E Isso é outra coisa que eu acho importante a gente dizer. A dose de hormônio da pílula anticoncepcional é maior do que a da terapia de reposição hormonal. As pessoas invertem. As mulheres, elas estão usando ali a sua pílula anticoncepcional e na hora de trocar para TRH, elas estão com medo porque é muito hormônio. Exatamente. É ao contrário. Exatamente. Então, assim, a gente tem, né, todas essas questões que eu acho que é a nossa função falar para paciente e alertar, sabe? Porque a paciente tabagista tá usando uma pílula anticoncepcional, ok, a gente vai ali avaliar e muitas vezes a gente vai suspender. Sim. Agora, se ela não tem essas contraindicações absolutas, é colocar na balança, compensar aquela comorbidade que ela tem. Vamos manter a tua pressão bem controlada, né? Fazer tuas revisões. E ela tem benefício de usar. Até porque se ela vai ter redução de risco cardiovascular, se ela já é hipertensa, é excelente pra ela. Exato. E a paciente, no meu caso ali, paciente com obesidade também muitas vezes tem medo, não é contraindicação. Paciente com diabetes não é uma contraindicação, né? Então isso tudo dá pra gente jogar e escolher a melhor TRH para aquele caso. Porque existem muitas formas da
a gente fazia TRH? Ô, gurias, vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Mas todo lugar que tu chega e que tu é médica, sempre surgem dúvidas e as pessoas começam a te perguntar. Eu não é? Sim, Quando tu é sempre. gineco, é uma loucura, porque nunca não existe uma dúvida, Sim. sempre tem. Então, eu não sei tu, né, Ju, mas tem alguns locais que eu digo que penso assim, eu nem vou contar que eu sou gineco hoje, porque eu quero ficar mais quietinha. Tá, enfim, esses dias eu fui fazer minha unha num salão diferente, e aí uma das meninas que tava ali comigo, conversando, teve um baita de um fogacho, assim, uma onda de calor. Ai, tadinho. Ficou com aquele rubor na face, super vermelha, começou com uma sudorese, pegou lá o seu lencinho. Daí eu, ai, Nadissa, tu não te aguenta, né? Daí eu falei, nossa, tu teve uma ondinha de calor, puxando assunto, né? Daí ela, pá, sim, vou te contar. Tô tendo umas 35 coitada. dessas por dia. Coitada. Daí eu assim, caramba, deu uma coitada. Deu, tá, Nadia, você não vai ser. Deu, eu sou gineco, deixa eu conversar. Quando é que foi a última vez que tu comecei a conversar com a mulher, né? E daí ela me disse assim, não, doutora, mas eu não posso usar hormônio, porque eu tenho uma história familiar de câncer. A minha mãe teve câncer de mama com 70 anos. Com 70 anos. Daí eu assim, não! Tá, né? Fiz lá a minha orientação. Falei, não, vai consultar, discute com a gineco. Isso não é, né, uma contraindicação aí absoluta pro teu caso. Tu tá tendo 30 ondas de calor, tá atrapalhando tua vida. Daí ela falou, não, eu não durmo, né? Tá horrível. Imagina. Então, olha que dó das mulheres não terem essa informação e ficarem com essa informação, sabe? De que não pode usar. Eu acho eu isso fico aí. louca da vida. E outra coisa, a gente quando vai começar a TRH, a gente tem alguns cuidados, né? Como alguns exames que a gente faz antes de iniciar. Ju, fala pra gente o que é imprescindível. Assim, a rotina ginecológica tem que estar em dia. Ela precisa ter um preventivo do colo do útero. Ela precisa ter a sua mamografia em dia. Caso ela tenha alguma alteração de sangramento, ecotransvaginal, ela tem que ter um endométrio avaliado. Sempre vale a gente ter uma avaliação global da saúde dessa mulher, então, principalmente na questão cardiovascular. Então, assim, ela tem uma glicemia de jejum, ela tem um perfil lipídico. É importante a gente fazer essa avaliação antes de começar o tratamento. Pra ter ideia de, tipo, da onde a gente está pisando Exato. e poder escolher. É porque depois a gente vai mostrar pra vocês que a gente tem várias opções de TRH, né? Então, aquela que a gente vai escolher também tem a ver com algumas alterações aí que podem aparecer. Por exemplo, né, se a pessoa tem ou não o colesterol elevado, se ela está ou não com a glicose elevada, enfim. É isso, né? E depois, Ju, como é que a gente monitora? Comecei a TRH, tá? Aí, o que a paciente ela precisa fazer na rotina dela depois? Pra ver se tá boa a dose, pra ver se não aconteceu nada. Como é que a gente faz? Assim, diferente de outros hormônios que os endócrinos repõem, que vão, por exemplo, a tireoide, de tempos em tempos, vai medir um TSH. A avaliação, se a dose tá boa, sim ou não, é por sintomas. Então, Muito mais clínica, muito né? mais clínica. Então, ela tá bem, ela melhorou dos calorões, ela não tem mais 30 calorões, agora passaram, ela tem 2 ou 3, né? Essa que vai ser a avaliação. E a gente vai seguir essa mulher. É importante sempre manter mamografia, os exames clínicos em dia, mas uma avaliação laboratorial, assim, para ver se o hormônio está bom, não é isso que vai nos guiar para... O mais importante é a ausência ou presença de sintomas. Exato. Né? E eu bato muito nessa tecla também. Você sabe que eu tô aqui, ó. As pessoas vão nos ouvir, elas vão entender. Porque Sim. todo mundo quer o exame e tem uma frase clássica que é atemporal, que é a clínica é soberana. Vamos todas Então, falar assim, juntas. É soberana. Mais uma caneca, ó. Várias canecas temáticas. A clínica, ela é soberana. Eu sempre digo pra paciente, o meu termômetro é tu. Como é que tu tá? Tu tá bem? Tu tá satisfeita? Os 30 calorões passaram? Acabou, a gente encontrou a tua terapia. É isso aí. Esse é o teu hormônio, essa é a tua dose, né? E se melhorou, mas não tá 100%, a gente pode ajustar. Então, é Sim. isso que as pessoas precisam entender. Ficar dosando o hormônio pra saber se a tua terapia tá adequada... Desculpa, mas Não adianta não faz nada. sentido. É. Não adianta. Tu precisa... O termômetro é a mulher, é a paciente, é o que ela tá te contando. E uma coisa sobre os exames que eu também quero frisar e bater nessa tecla é que a gente esquece do básico, uma boa anamnese e um bom exame físico, né? As pessoas vão ali, tá todo mundo prescrevendo o hormônio loucamente, não coloca a mão na paciente. Eu recebo o paciente usando terapia hormonal, que foi iniciada por outras pessoas, assim, em doses bem diferentes do que normalmente a gente usa, e que a paciente não fez exame nada. Tipo assim, é uma loucura, entendeu? A gente tá esquecendo da medicina básica. Tem que colocar a mão na paciente. Tem que conversar com a paciente, escuta ativa.
E outra coisa que eu esqueci de falar, né? Colonoscopia. Hoje em dia a recomendação é para toda a população adulta acima de 45 anos. Mudou. E assim, às vezes o paciente chega no consultório para fazer mamografia preventiva e tu fala, e a colono? Isso eu não vou fazer. Não, é imprescindível, elas precisam fazer. E é super importante, né? Elas têm medo do preparo, assim, eu sinto isso também. E aí eu brinco, pensa, vamos olhar o lado positivo, vai demorar pra gente repetir se tiver tudo bem. E o diagnóstico precoce, ele importa, né? Pra todas as neoplasias. E câncer de cólon é super prevalente, né? Eu sempre brinco com as minhas pacientes, eu digo assim, a gente pode até morrer dos cânceres que não tem rastreio, mas os que tem, não. Porque esse a gente tem que pegar precoce e tem que conseguir tratar. E aproveitando que agora nós estamos no Outubro Rosa, a gente aproveita para lembrar vocês de fazerem os exames de rastreio. Exatamente. Né? Que, claro, depende da idade que tu estiveres, né? Que tu vai precisar de mais ou menos exames, mas conversa com o teu ginecologista, com o teu médico, né, clínico, e faz os exames, tá? Uma dica legal que eu dou, não é bem sobre, né, a menopausa, mas de exames de rotina, no geral, assim, de rastreamento, paciente que é muito ansiosa, eu combino com elas da gente juntar os exames. Quem sabe a gente marca tudo pro mesmo dia. Tu pega alguém da tua confiança, leva junto. Então, uma mãe, uma amiga, né? Uma namorada, um namorado. Vai junto contigo e vamos fazer tudo naquele dia. A gente tenta agilizar os exames o mais rápido possível pra tu não ficar naquela ansiedade. Pra não ficar fazendo pipocadinho, assim. Porque gera angústia em algumas mulheres, né? Os exames de rastreamento. Então, acho que tentar também entender esse lado do medo dela e organizar de uma forma que fique um pouco mais prática. Fácil, né? É uma coisa que a gente consegue ajudar, sabe? Perfeito. E agora a gente vai fazer aqui uma parte lúdica. Eu quero que a Nadi mostre aqui o que a gente tem hoje disponível, tá? Em termos de reposição hormonal no Brasil. Quem tá no Spotify agora vai ter que depois olhar no YouTube. Exatamente, senão vai perder essa Usar parte a imaginação. Vai perder. Então, assim, existem algumas formas de repor hormônio na mulher que está nesse processo. É óbvio que dependendo do tipo de hormônio que a gente vai usar e da via, quando eu tô falando via, é comprimido, adesivo ou gelzinho, vai depender, às vezes, dos exames de laboratório, que a Ju comentou. Então, se algum exame tiver alterado, talvez a gente opte por uma via ou outra, né? E da facilidade e da preferência da paciente também. Uma das formas que a gente tem de repor são comprimidos. Então, a paciente vai ali como se fosse um anticoncepcional, mas não é, lembra? Só porque a cartelinha, o blister é igual, a cartelinha é igual, mas tem menos hormônio. Isso, e o hormônio é diferente. Tu vai tomar um comprimidinho ali da tua terapia hormonal via oral por dia, tá? Que mais que a gente tem? Tem uma outra opção que eu acho super legal também. A Ju deve usar. Muito. Adesivo, né? O adesivo é super legal quando a gente mostra, elas ficam chocadas, né? É um adesivo de terapia hormonal. Então, ele é um adesivo transparente, super discreto, tá? A cola é bem boa. Não é um band-aid que descola fácil. Eu vou colar na minha mão aqui, ó. Sabe que as pacientes às vezes dizem assim, doutora, tu fica te colando hormônio, deu. Não, excepcionalmente pra te mostrar aqui na consulta, eu colo e tiro, né? Pelo amor de Deus, eu vou virar, né? Então, assim, ó, ele super cola e ele é um adesivo. Agora ele não vai desgrudar, gurias. Então, assim, ele fica coladinho, ó, colado, tá? E a paciente vai utilizar ali o seu adesivo que vai liberar todos os dias aquela dosezinha de hormônio. E tem uma troca, né, Nadi? Duas vezes por semana. 2 vezes por semana. Isso aí. Exatamente. Que mais que a gente tem? Uma terceira opção seria a gente utilizar algum gelzinho que vai na pele. Então, ó, a gente passa... Eu brinco com elas, eu passo com álcool gel ali na consulta. Aqui no álcool... Me dou 2 vezes hormônio aqui, hein, gurias? Mas isso aqui é amostra... Não pode mostrar a marca, nós não somos patrocinadas. Isso aqui é isento, é pra ser neutro, tá? Então, assim, coloca o gelzinho e a gente passa, né? Que eu tô de blusa, mas ele fica, então... Totalmente como um álcool gel que absorve bem rápido, não Exatamente. fica melequento nem nada, ele absorve bem fácil. Super. E o cheirinho deles, da maioria das marcas, é super legal, ó. Super bem, Uhum. tá? Então, pensando nas terapias, a gente teria o comprimido, o adesivo e o gel, tá? Pensando em terapia sistêmica. Só um comentário, o que tá pra chegar no Brasil, provavelmente no final do ano, em spray.
Legal, muito Lembra legal. aqueles sprays que se usa para respiratórios e que a gente bota na pele e aperta. Muito legal. Bem legal. Quanto mais opções a gente tiver, fora daqui tem anel vaginal, Tem com muita terapia coisa hormonal, legal, então é. super interessante, né? Então a gente tá falando do que a gente tem disponível aqui no Brasil. Ah, mas a galera em Portugal vai estar ouvindo o nosso podcast, Luciana, Júlia. Lá tem um spray. Olha aí, ó. Então se a gente for internacional, vocês já sabem, né? Vocês veem que eu penso longe. Então, sistêmico é isso. Vaginal são coisinhas diferentes. Então, assim, se a paciente tem só sintoma na vulva e na vagina, geniturinário, né? Então, não tenho queixa de calorão, doutora, mas a minha vagina tá ressecada, eu sinto, né, que a lubrificação não tá igual, tô com algum sintoma urinário. A gente pode fazer uma terapia vaginal, local. E muitas vezes, mesmo a que usa sistêmica, acaba precisando da vaginal. Muito comum, Exato, né? bem comum. Muito. E gurias, assim, ó, melhora a vida da paciente de uma forma impressionante, Sim. né? Infecção urinária de repetição, se for na pós-menopáusica, tem que pensar em usar terapia hormonal, tá com ressecamento. Síndrome geniturinária da menopausa, os sintomas irritativos ali, né? E isso, pra quem tá nos assistindo, é porque os nossos órgãos da pelve, eles têm receptores de estrogênio, tá? Então, quando tu vai lá e aplica intravaginal esse estrogênio, tu melhora o trofismo que a gente fala, mas né? Seria como se fosse uma qualidade, melhora a qualidade, Exato. né? Celular ali do ambiente e tu melhora os sintomas. Mostra aqui, Nadir, como é que é o local. Então, a gente tem o creme ali do hormônio. Tu vai usar dentro da tua vagina com aplicador. Então, isso aqui é um aplicador, tá? A gente coloca ele na pontinha, enche o aplicador de creme. Fechado. Não vou encher, senão fechado. vai dar lambuza aqui. O pessoal vai nos demitir. A vagina, ó, vou mostrar a vagina na minha mão. Introduz o aplicador lá dentro da vagina e joga o creme lá dentro, tá? Bem tranquilo. Então, creme vaginal. Outra possibilidade são óvulos vaginais. O óvulo, eu brinco, vocês tomavam aquelas cápsulas de alho que as avós davam? Graças a Deus, não. Minha avó não me deu essa. Obrigada, avó. Eu sou do interior, a gente tomava cápsula de alho pra imunidade. que Ficava com gosto de alho, Ai, assim, que era um nojo. horror. E ela explodia na boca, Luciana. É assim, ó. Ai, que delícia. Fofinha. Então, fofinha igual essa aqui, tá? Então, eu brinco que a gente coloca a cápsulazinha lá dentro da vagina e ela vai liberar o seu hormônio, romper. Se tu romper essa cápsulazinha, assim, por curiosidade, é super legal, porque ele é bem um hormôniozinho densinho ali dentro, tá? Então, temos creme, temos óvulo. E temos uma outra possibilidade, que é utilizar um comprimidinho. Comprimido do tamanho, eu brinco de uma... É um S infantil. comprimido da S infantil. Que, por sinal, na infância eu também comia escondido. Eu também. Isso aí é todo todo mundo, né? mundo. Graças a Deus que a gente não morreu. Gurias, eu dizia para minhas primas, vamos ali na dispensa da avó comer um AS. Era bem Horrível, né? assim. Que loucura, né? Que loucura. AS e biotônico. Não somos patrocinadas pelo biotônico, mas se quiser nos patrocinar, tô brincando. A gente ia tomar biotônico no guti-guti. Imagina que loucura. Sem comentário. Volta pra terapia hormonal. Então, temos o comprimido, que vai dentro da vagina e que libera. Então, para aquela paciente que não gosta da sensação do creme ou que não quer usar o óvulo, foi uma coisa super legal que surgiu, tá? Pensando em hormônio, são as nossas possibilidades de terapia hormonal E o que eu vaginal. sempre falo, essa terapia vaginal, ela não é uma reposição sistêmica, ela não vai tratar calorões, não vai melhorar nada mais. Assim como ela também por ela não absorver, ela não tem contraindicação. Então, mulheres com câncer de mama podem usar, mulheres que infartaram podem usar, mulheres com doença hepática podem usar. Ela não tem contraindicação. Tipo, nem tudo está perdido. Exato. Tem a luz no fim do túnel, né? A Que é isso. absorção não é exatamente, é local, né? Então é bem interessante e às vezes elas ficam sofrendo anos com aquela vagina ressecada, com sintomas geniturinários. Com medo de fazer a terapia. E não utilizam. Então, a ideia que a gente quer passar é, se você tem sintomas, relate para o profissional que está te atendendo, converse, saiba que existem essas opções. Ah, eu ouvi lá no podcast de Hipotálamo Vagina que tem. A minha pessoa, que sucesso! Que tem creme, que tem óvulo, que tem, né, o comprimidinho. E eu gostaria de saber se eu posso utilizar. Enfim, está tudo certo. Perfeito. Agora, eu gostaria que a Ju comentasse se a gente pode manipular hormônios, se a gente pode, em relação àquela questão dos hormônios bioidênticos, de onde é que vem essa história? Conta um pouquinho pra gente. Então, vamos voltar para a história do WHI. Quando saiu aquele estudo que reposição hormonal aumenta risco, enfim, começaram a surgir alternativas, né?
A gente tem estudos que mostram que quando a gente usa, por exemplo, estradiol, que é o estrogênio, igual que a gente produz naturalmente, e quando a gente usa a progesterona, que é igual que a gente produz naturalmente, seriam opções mais seguras. Perfeito. Tá? Então, daí vem o nome bioidêntico, aquele é usar o estradiol, e usar a progesterona seria mais seguro do que usar outros tipos de progestágenos e outros tipos de É estrógenos. como se um fosse mais natural, o outro mais artificial, Exato. né? E que isso seria ficar uma fácil. ideia interessante. Acontece que o pessoal aí roubou esse nome, né? Para fórmulas manipuladas e com tipos diferentes de estrogênios e de progesteronas por vias mais malucas possíveis. Já vi progesterona sublingual, coisas assim que não existem, tá? E denominando isso como bioidêntico, como uma terapia talvez mais eficaz e mais segura. Inova. Como se, né, tivesse descoberto o Brasil ali. E não é nada disso, E já, né? já estávamos em uso disso há anos, né? Com medicamentos disponíveis em farmácia Com tradicional. bula, Exato, testados e com aprovados pela Anvisa. Exato. Quando a gente fala dos géis, enfim, a gente está usando estradiol bioidêntico. Quando a gente usa uma progesterona micronizada oral, é progesterona, é bioidêntica, é segura, né? Manipular hormônios é sempre um problema, né? A gente fala em doses muito, muito, muito pequenas. E isso é muito complicado a gente conseguir numa manipulação. É muito ruim, por exemplo, num pump de gel ter 1 miligrama e no outro ter 0,9 ou 1,1. E isso a gente consegue num produto bem feito, mas num produto manipulado é muito mais difícil a gente conseguir essa estabilidade. Então, assim, uma progesterona manipulada, por exemplo, quem garante que aquela progesterona vai proteger o meu útero contra um câncer de endométrio? Ninguém garante, né? Eu tenho pacientes que às vezes usam algum manipulado, um frasco fica muito bom, soluciona todos os sintomas dela. O outro já não adianta nada. Exatamente. O outro ela tem dor na mama, porque ficou com uma dose dose maior. mais alta. Então a gente não No tem. outro ela dá fogacho, porque ficou com a dose menor. Exato. E assim vai. Mas isso não acontece quando a gente utiliza o produto, né? da que forma tá- certa. Exato. O produto que a gente compra na farmácia mesmo, convencional, né? Então, a gente não indica que manipule hormônios e a gente precisa que o público leigo entenda que esse nome, tá? Hormônio bioidêntico é mais uma jogada de marketing do que qualquer outra coisa, tá? Exato. Que os hormônios bioidênticos, eles já são produzidos pelas empresas farmacêuticas há muitos anos, tá? Exato. Beleza. E a segurança é super importante, né, gurias? Muito. Porque às vezes as pessoas não entendem a importância da bula. A bula é que vai te dar essa segurança a longo prazo de ver se surgiu algum outro efeito colateral. Porque, assim, os estudos, a gente tem fases de estudo, né? Fase 1, Sim. fase 2, fase 3, fase 4. Termina quando vai pra farmácia. A última fase do estudo é quando tá sendo comercializado. É Exato. saber se a Júlia, se a Luciana estão usando lá em casa e se vai ter alguma coisa. Existe uma coisa que se chama farmacovigilância, tá, gente? Que então o produto, depois que ele vai para o consumidor, ele continua sendo avaliado pela empresa e pela agência reguladora. No nosso caso, seria a Anvisa, mais a empresa, tá? E qualquer efeito colateral diferente que surja, vai para um estudo, vai para uma análise, tá? É muito diferente desse produto que tu tá usando manipulado que não tem ninguém fazendo vigilância. E assim, E é sempre super complicado. cuidado com usar um hormônio sem bula. Exato. Né? Algo que ninguém aprovou, tu vai testar em ti, sabe? E a gente entra nos E implantes, né? chips, e implantes. Fala aí, Ju. E aí, o que Lança eu vou bomba. falar? Assim, olha, toda essa questão da manipulação, que eu já falei, e acho que tem um outro ponto bem importante, tá? Eu coloquei um implante absorvível de estradiol, enfim, do hormônio que for. Não me dei bem. Eu tive um efeito colateral, ou a dose não ficou boa pra mim, ou tive um câncer de mama. Vou tirar. Não tem como tirar. Então, isso é um outro problema, né? Bom, o hormônio aquele manipulado não deu certo, essa fórmula não ficou boa, para imediatamente. O implante a gente não para imediatamente. Então, isso é um outro problema, assim, não só da manipulação, de estar usando algo que não tem bula, que não foi Não tem aprovado. estudo clínico. Não. Tem estudo clínico. Exato, e não tem como tirar. Então, assim, se tiver qualquer coisa, bom, paciência. Exatamente. E a gente tem visto muito, né? O uso do implante, eu tenho recebido bastante Muito. no consultório, né? E muitas vezes pra tirar é uma função, gurias. Bah, e não consegue. E não consegue. Em vários casos. Assim, porque tem alguns que são absorvíveis e outros que Os fica que- com o tubete de siliconezinho ali, né? Então, assim, olha, eu vou dizer... Eu brinco com as pacientes, né? Eu falo, se tu fosse minha irmã, minha mãe, tu ia tirar agora. Então, vou te encaminhar pra fazer isso, né? Então, tem que ficar isso claro, porque às vezes eu brinco que parece que eu tô louca.
eu penso assim, será que eu tô desatualizada? E aí eu vou lá e eu estudo e eu vejo que eu não estou louca. Sim, Então, às vezes assim, eu penso assim, bah, tô por fora. eu das- também. Aham. Tu tem essa sensação? Muito. Eu penso assim, será que eu tô ficando maluca e realmente eu tô desatualizada e eu deveria, né? Sim, a gente tá chega a se inserindo questionar, implante? né? Mas Te não. juro, não. mas daí eu vou estudar e volto pra lucidez. Então fica a dica. E Nádia, a Estudem. gente falou aqui de estradiol, de progesterona. Quando é que tem lugar para uso de testosterona na mulher na menopausa? Tá, isso também já está bem descrito nos guidelines, né? Existe sim a possibilidade do uso da testosterona. Em que situação? Aquelas mulheres que estão na transição da menopausa, no período ali do climatério ou já com o diagnóstico, né, da menopausa e que tem um desejo sexual hipoativo, excluindo-se todas as outras causas, então o relacionamento tá legal, ela não tá com alguma outra alteração que possa estar causando isso, e que já está utilizando a sua terapia hormonal. Porque às vezes só com o estrogênio e com a progesterona Ela já melhora. Já melhora. Então, nessa situação, existe espaço pra gente usar, tá? Para melhora de performance, para melhora de disposição, não existe evidência para o uso e também é outro uso indiscriminado que a gente está Sim. acompanhando. Tá. Tá? Justamente E não em implantes, por favor. Exatamente. Testosterona transdérmica. quando É. for usar, né? Quando tiver indicação, que são, né? Não são todos os casos. Se vocês estão em dúvida do que é um problema de libido, assistam o primeiro episódio do podcast, que é sobre isso. O marketing Mas vem aí- pronto. Ah, mas aí realmente se tendo esse diagnóstico, quando vai usar, esse é um dos únicos casos em que a gente acaba tendo que manipular, infelizmente. Por quê? Porque as formulações que a gente tem de testosterona hoje no Brasil, elas foram feitas para homens, né? Então fica muito difícil titular para mulher. Aí nesse caso até poderia usar, né, Ju? Isso. Não é o ideal, mas é o que a gente tem. Uhum. É. Exatamente. Bom, não posso usar hormônio, doutoras. Ou não quero usar hormônio. Quais as opções, doutora Lu? Então, vamos lá. Acontece, né, gurias, de a gente ter pacientes com contraindicações reais, como, por exemplo, assim, ela teve um câncer de mama ou está em tratamento para um câncer de mama, alguma coisa e tá com muito fogacho, muitos sintomas. Ou a paciente não querer, né? E todo mundo tem direito, e é isso aí. E a gente tem, sim, algumas alternativas para melhorar. Principalmente essa questão de fogacho, né? A gente tem os antidepressivos, tá? Os inibidores da recaptação de serotonina ou de serotonina e noradrenalina, tá? O mais comum que a gente vê falar é a paroxetina, porque se a gente for pensar também em órgão regulador, a paroxetina ela é aprovada pelo FDA nos Estados Unidos, tá? Em dose baixa para isso, mas ela não é a opção para todo mundo, porque, por exemplo, uma paciente que está usando tamoxifeno para o tratamento de um câncer de mama, ela não pode utilizar paroxetina porque diminui o efeito do tratamento dela. Então, a gente tem outras alternativas além dos antidepressivos, né? A gente tem os anticonvulsivantes, como a gabapentina, por exemplo, que até é uma ótima opção para aquela mulher que tem muito fogacho noturno. E a Né? gente tem até antihipertensivos de ação central, como a clonidina, que a gente não utiliza Muito tanto pouco, na prática é. clínica, mas só a título de conhecimento existe. Fora isso, existem mudanças de estilo de vida que podem ajudar, né? Então, se a paciente é tabagista, a gente orienta a parar de fumar. Se a paciente é alcoolista, orienta a parar de beber, porque são fatores que desencadeiam e pioram os fogachos. E se a paciente está acima do peso, a gente também orienta a perder peso. E não precisa ser uma grande perda de peso para ter melhora. Uma paciente que perde em torno de 5 quilos já tem uma melhora substancial dos fogachos, né? Aí, a terceira opção, que seriam essas terapias mais naturais, tipo linhaça, óleo de prímula, essas coisas que a gente vê, eu vejo muito. Não são superiores ao placebo. Então, assim, é importante a gente entender que efeito placebo na terapia hormonal, nessa parte de melhora de fogacho, ele é muito comum. Ele pode melhorar 20% a 50% a intensidade, a frequência dos fogachos. Então, toda vez que eu vou fazer um teste de alguma terapia para ver se ela é boa ou não para fogacho, eu tenho que comparar com o placebo. E ela tem que ser superior ao placebo pra gente dizer que ela realmente funciona, né? Placebo, eu brinco com as pacientes, é cápsula de vento, né? É tu fingir que tá dando alguma coisa ali e não tá dando nada. E tem gente que sim, esse efeito placebo ele existe. Principalmente tem um estudo mostrando que mulheres que são mais ansiosas respondem melhor ao placebo. Então, é o fato de simplesmente tu acreditar que uma terapêutica ela vai te fazer bem, ela te faz bem. É muito louco, mas existe, tá? Eu tenho efeito placebo, guriazinho, muita coisa na vida aí, não sei vocês. Hoje, e os fitoterápicos? Então, os Galera fitoterápicos, existe uma grande controvérsia, né? Assim, definitivamente, o melhor tratamento é a terapia hormonal.
E aí, para aquelas que não querem alternativas, enfim, a gente pode pensar em algumas coisas. Os estudos, muito provavelmente, eles não são superiores ao placebo, tá? Assim, tem estudos que mostram algum benefício, outros que mostram que não, os resultados são bem conflitantes. O que mais é estudado são os fitoestrogênios, as isoflavonas, tá? Isso porque as orientais, que consomem bastante os fitoestrogênios, elas têm muito menos fogachos do que nós, né? Também, os resultados são muito controversos. E existe uma questão também em relação à segurança, porque não tem bons estudos de segurança. Os fitoestrogênios, como por exemplo as isoflavonas, aumentariam o nosso estrogênio e isso seria uma forma natural de fazer reposição hormonal. Aí se a gente for pensar para aquela do câncer de mama, por exemplo, que não pode usar, será que seria seguro a gente usar? Essa resposta a gente não tem. Então, eles como uma alternativa para aquelas que não podem usar uma reposição hormonal, Não é muito bom. provavelmente não. Mas como eu gosto de coisas naturais, eu vou falar pra vocês uma das coisas que mais tem estudo de melhora de fogachos é prática de yoga. Tá? Muito É o legal. único exercício que tem comprovação pra melhora de fogachos. Sim, porque por incrível que pareça, né? Vocês sabem como é que eu amo o exercício e eu sou super, né, ativa Aham. no Musa sentido fitness. de explicar para os pacientes sempre 1000 motivos para eles praticarem exercício e eu sempre fiquei derrotada quando eu não podia dizer que fogacho não melhora. Não. Infelizmente, a gente tem um monte de revisão sistemática, meta-análise Não adianta mostrando nada. que o exercício não melhora. E por quê? Provavelmente porque aumenta a temperatura do core e isso acaba sendo um gatilho pro fogacho. Não que não deva fazer exercício, não. precisa fazer exercício. Isso, mas pra pra deixar- Só pra melhora... isso não seria Não indicado, adianta, né? Associa com a yoguinha. Exato. né? Luciana, a gente deveria ter tido patrocínio de uma escola de yoga nesse podcast. Ah, é verdade, esquecemos, né? Se a Fica gente pro soubesse próximo. dessa informação. Fica pro próximo. Gurias, pra encerrar, alguma novidade vindo aí da menopausa? Que eu saiba, o Fezolinetan, não sei se tem mais Exato. alguma coisa, mas o Fezolinetan, então, é uma terapia não hormonal também, né? É um antagonista de uma neuroquinina 3. O que ele faz? Ele acaba restaurando ali a normalidade do centro regulador de temperatura do hipotálamo, né? E com isso reduz aí a frequência e a intensidade dos fogachos. Eu acho que é Exato. isso que tá por vir, né, Isso Ju? tá por vir. O que a gente tem, assim, um pouco mais já chegando, né? O uso do estetrol, que é um estrogênio fetal, né? Ele seria protetor para mama. Então, tá aí uma alternativa, talvez, que venha a ser interessante para mulheres com câncer de mama, Vai ser enfim. revolucionário, né? Exato. Eu digo que se realmente funcionar, Funcionar. como estão falando, vai ser revolucionário. Pode ser uma coisa bem legal. E algumas combinações de SERMs, que são moduladores seletivos do receptor do estrogênio, com o estrogênio, Uhum, tá? que é o que a gente tava falando hoje, né? Isso já existe fora, que era para ter chegado, não Não chegou, chegou, mas, enfim, pode ser uma alternativa. Uhum, Tomara que venha perfeito. logo, Tomara, né? Olha, Olha, foi um prazer inenarrável estar Eu com amei! você. Maravilhosa. foi muito bom. Muito, muito bom. bom. Muito obrigada pela tua participação. Imagina, Tá. eu que agradeço o convite de vocês. A gente amou e fica a mensagem aí pro pessoal de casa, né? Que prestem atenção nos sintomas, que consultem se tiver. Porque Que não tenham medo de fazer terapia hormonal direito. Né? Exato. Com um profissional habilitado, utilizando as fórmulas que a gente já mostrou aqui, né? Exatamente. E que tem uma qualidade de vida aí maravilhosa, né? Pra não Isso pausar aí. nada aí na menopausa. É isso aí. É isso. Obrigada, gurias. Obrigada. Tchau, gente. Até a Tchau. próxima. Beijo.